É muito bom estarmos de volta e agora dando continuidade ao nosso estudo sobre o Salmo 119. E desta feita estamos analisando a parte do verso que corresponde à letra Rei do alfabeto hebraico e que vai do versículo 33 até o versículo 40. Então você é nosso convidado. Eu espero que o estudo de hoje seja edificante para a tua alma, para o teu coração e que você faça parte também daqueles que acompanham o nosso podcast. Está no ar o Maná Podcast. Dentro do estudo dos Salmos, nós estamos analisando o Salmo 119. Esse Salmo, ele é particularmente muito interessante. Primeiro porque nós não sabemos quem foi o autor. Alguns dizem que foi Esdras, mas não podemos aqui bater martelo sobre quem tenha sido o autor deste capítulo. O importante é que a sua estrutura, que nós vamos examinar, ela é um tanto quanto diferente. Além do autor dedicar grande parte da sua declaração, um amor a Deus e a sua palavra, ele também é dividido entre as 22 letras do alfabeto hebraico. E o que nós estamos analisando é justamente a letra Rei, que vai do 33 ao versículo 40. Então, o Salmo 119, logicamente, é uma das maiores declarações de amor à palavra de Deus em toda a Bíblia. Cada versículo revela uma centralidade das Escrituras e da vida espiritual do autor. E aqui o salmista, ele compreendeu algo que ainda muitos não percebem, que uma vida distante da palavra de Deus é uma vida espiritualmente desorientada. Então eu quero convidar você para juntos lermos esse texto da palavra de Deus, que começa dizendo assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio, que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Amém? Então, esses versículos, do 33 ao 40, encontramos uma série de orações que são orações espirituais profundas, diferente de muitos que apenas pedem bênção materiais. O salmista aqui, ele faz um pedido que são pedidos espirituais. Não são pedidos para o seu deleite apenas físico. Aí ele pede, ensina-me. Depois ele diz, dá-me entendimento. Depois ele diz, inclina meu coração. Desvia meus olhos. Vivifica-me. Isso revela algo extraordinário. O salmista aqui, ele quer uma transformação interior.
ele atende esse pedido dentro dos critérios que ele próprio estabeleceu de cumprir a vontade de Deus, correr a carreira nos caminhos de Deus, como ele fez no bloco anterior. Mas ele aqui entende que o maior problema do ser humano não está nas circunstâncias externas, mas no coração humano. No coração humano. Esses versículos nos mostram 5 orações que todo cristão devia fazer diariamente. Essas 5 orações, ou esses 5 pedidos que deveriam ser feitos diariamente. Ele pede aqui: ensina-me o teu caminho. Depois ele diz: dá-me entendimento espiritual. Depois ele diz: inclina meu coração à tua verdade. E então ele diz: desvia os meus olhos da vaidade. E por fim ele pede: vivifica-me pela tua justiça. Essas orações que são feitas aqui nesse trecho da palavra de Deus revelam o processo de transformação espiritual. E começando pela primeira parte, quando ele diz a oração, ele pede a oração por direção espiritual. Versículo 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Em outra versão, ele diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. No nosso texto da Revista Atualizada, ele diz: e seguirei até o fim. O que ele quer dizer com isso? Que a primeira oração do salmista é simples e profunda: ensina-me. Ensina-me. Isso revela uma virtude espiritual essencial, que é a humildade. Sempre que buscamos a Deus, devemos buscá-lo com humildade. Humildade transforma muita coisa. O arrogante, ele sempre está seguindo um caminho pedregoso. Então, somente pessoas humildes reconhecem que precisam ser ensinadas, que precisam aprender. Porque o orgulho espiritual faz alguém pensar: eu já sei de tudo, eu já entendi tudo, eu já sei o que é que eu preciso fazer, eu não preciso aprender mais. Queridos, o salmista aqui demonstra um coração de um verdadeiro discípulo do Senhor. Ele reconhece que precisa de Deus, ele precisa que Deus lhe ensine o caminho, lhe ensine a verdade, lhe ensine o modo de viver. Note que no texto ele fala que ele precisa ser ensinado sobre o caminho. Na Bíblia, nós sempre entendemos que caminho na Bíblia significa estilo de vida. Então, o que ele quer dizer aqui é que o salmista não está pedindo apenas conhecimento técnico. Ele está pedindo uma direção para viver. Ele quer viver daquele modo. Ele quer viver do modo como Deus requer que ele sirva. E isso nos ensina uma verdade profunda. A palavra de Deus não nos foi dada para ser estudada. Ela foi dada para ser vivida. O salmista, ele quer aprender o caminho e não apenas o conteúdo. Por isso é que ele faz uma promessa: guardá-lo-ei até o fim. Em outra versão ele diz: seguirei até o fim. Isso mostra perseverança espiritual, que Deus valoriza muito essa questão da perseverança. A fidelidade a Deus não é algo momentâneo, é algo que nós carregamos por toda a nossa vida, é uma caminhada que dura a vida toda.
E o segundo ponto que nós analisamos aqui no versículo 34, ele diz assim: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Olha, aqui nós vemos que o salmista, ele reconhece algo muito importante. Entender a palavra de Deus é uma obra espiritual. Muitas pessoas leem a Bíblia e não compreendem seu verdadeiro significado. Mas isso acontece porque o entendimento espiritual não depende apenas da mente humana. O conhecimento espiritual depende da iluminação do Espírito Santo na nossa vida, para que entendamos aquilo que está escrito e aquilo que está por trás da escrita, que ela se discerne espiritualmente. Então o homem natural lê a Bíblia e lê como se fosse um livro qualquer. Mas aquele que busca a orientação do Senhor, ele lê e ele entende aquilo que ele está lendo, ele interpreta aquilo que ele está lendo à luz de toda a palavra de Deus. Mesmo os pontos mais difíceis de ser compreendidos, eles são esclarecidos por outros pontos mais fáceis de serem compreendidos. Porque a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. E se você tiver a paciência, a humildade de buscar a orientação de Deus para isso, você vai receber essa iluminação divina que vai fazer você entender o texto da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele abre a nossa mente, ele abre o nosso entendimento para compreendermos aquilo que está sendo lido, ou para aceitarmos aquilo que estamos ouvindo como a palavra de Deus. Foi assim que Deus fez com a jovem que o Senhor abriu o coração, de Lídia, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, lá em Atos 16:14, e nós vemos essa verdade justamente na aproximação com a palavra de Deus. Quando nós nos dedicamos a estudar a palavra e nos deixamos mover pelo Espírito, essa verdade começa a aparecer muito clara na nossa vida. O salmista aqui, ele está pedindo o quê? Dá-me entendimento. Esse pedido revela algo profundo. E eu quero compartilhar aqui com vocês que sem o entendimento espiritual, a obediência a Deus se torna superficial. Isso é uma realidade. Quando entendemos a sabedoria da palavra, a obediência se torna natural e até desejável, porque você está alinhado o seu pensamento com o de Deus. Nós não podemos exigir que Deus se iguale ao nosso pensamento, muito pelo contrário. Somos nós que temos que alinhar nossos pensamentos ao pensamento de Deus. Então observe que a progressão do versículo é assim: entendimento, obediência e devoção. E ele diz: de todo o coração cumprirei. A verdadeira espiritualidade, ela não é mecânica, ela é de coração, ela é verdadeiramente dada. Você tem que se dedicar verdadeiramente de toda a sua força, de todo o seu coração. Deus não procura apenas as ações externas. Ações externas são importantes, mas Deus procura principalmente corações rendidos a Ele. Sim, porque toda vez que nós vamos à presença de Deus, nós vamos na consciência de que nós não somos nada e de que Ele é tudo. Então, esse comportamento faz com que Deus se volte para nós e nos ajude a entendê-lo ainda mais. O terceiro ponto aqui que eu quero analisar com vocês vai do versículo 35 ao versículo 36. E ele diz assim:
Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Aqui nós vemos uma das orações mais profundas do Salmo 119, porque o salmista pede duas coisas aqui interessantes. Ele pede direção para os mandamentos e proteção contra a cobiça. Olha, isso revela uma grande verdade espiritual. O coração humano sempre se inclina para alguma direção. Isso é claro, isso é evidente. Ninguém vive espiritualmente neutro. Ou você se inclina, o coração se inclina para Deus, ou se inclina para o mundo. Ou você está com Deus, ou você está com o mundo. Você não fica neutro. Então, por isso que ele diz, inclina o meu coração. Isso mostra que o maior campo de batalha na vida espiritual é o coração. É o coração, e Jesus ensinou isso, que do coração procedem os pensamentos, os desejos, tudo aquilo que fazem com que você decida alguma coisa, ou seja, as decisões, os pecados, né? Porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, ela começa a gerar dentro do coração. Viu? Entra pelos olhos, vai para a mente, desce para o coração, e daquilo que o coração está cheio, sai pela boca. E é assim que funcionam as coisas. O coração é o centro da vida humana. É lá que se apresenta todas as coisas. Se o coração estiver inclinado para Deus, a vida transborda. Tem-se ali uma vida transbordada. Mas se o coração estiver inclinado para o mundo, a vida se tornará totalmente destrutiva. E a cobiça é um dos grandes perigos espirituais. A cobiça foi aquilo que destruiu Adão e Eva lá no Éden. Ela faz o ser humano desejar coisas acima de Deus, ou na melhor das hipóteses, ser igual a Deus. E isso inclui muitas vezes o amor ao dinheiro, isso inclui a busca obsessiva por um status, a inveja, o materialismo em si. Tudo isso são fontes, são criadas nas fontes do coração e da cobiça. Então o salmista pede que o seu coração seja inclinado para a palavra de Deus e não para os desejos egoístas da sua carne. Isso revela uma maturidade espiritual muito grande. O texto aqui do versículo 37, ele diz: desvia os meus olhos para que não veja a vaidade, vivifica-me no teu caminho. Olha que coisa linda esse pedido, essa oração. Esse versículo é extremamente relevante para os nossos dias. Vivemos numa geração dominada por estímulos visuais. Nunca houve tanta exposição à imagem como hoje. Através de telas, das redes sociais, através do entretenimento, os olhos são constantemente bombardeados por conteúdo dos mais diversos que podem contaminar o nosso coração. E nesse ponto o salmista entende algo profundo. Já naquela época, veja que coisa maravilhosa, já naquela época, ele diz assim: aquilo que vemos. O resumo de sua oração é que ele diz assim: tudo que vemos influencia aquilo que nos tornamos. Tudo que vemos influencia aquilo que nos tornamos. Os olhos são
uma porta para a alma, né? O poeta já diz que os olhos são a janela da alma. Mas Jesus ensinou: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é luz. Por isso o salmista ora: desvia os meus olhos da vaidade. A palavra vaidade aqui significa aquilo que é vazio, aquilo que é superficial, aquilo que não tem valor eterno, aquilo que não tem valor espiritual. Então tudo isso o salmista pede para que o Senhor desvie os seus olhos disso aí. E quantas pessoas estão gastando sua vida, estão olhando para coisas que não têm valor eterno? Quantas? Não é? Mesmo dentro das igrejas. Entretenimento vazio, eventos que não trazem o crescimento espiritual, comparações das redes sociais. Quantos não estão com desejos superficiais, com padrões mundanos? Não é? Quantos não estão assim? Tudo isso pode desviar o nosso coração. Por isso o salmista pede algo radical: desvia os meus olhos, não permita que eu veja. Ele reconhece sua própria fragilidade, como nós devemos conhecer também as nossas fragilidades. Ele sabe que precisa da ajuda de Deus para manter o seu foco espiritual, e esse também é o nosso desejo, que precisamos manter o foco no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E ele faz outro pedido importante: vivifica-me no teu caminho. Vivificar significa dar vida, significa renovar, significa fortalecer. A palavra de Deus faz vida espiritual brotar de onde não tem. Ela traz vida espiritual. Quando nos afastamos dela, o coração se torna frio. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, o nosso coração se torna como que endurecido. Mas quando voltamos à palavra, a nossa fé é renovada. E ele passa a agir poderosamente na nossa vida. Temos ainda o versículo 38, quando ele faz uma oração de confirmação, e ele diz assim: confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Olha, aqui nós vemos o salmista se agarrando às promessas de Deus, essas promessas maravilhosas que Deus tem feito ao seu povo. A vida espiritual também envolve confiar na fidelidade de Deus. A vida espiritual também envolve dedicarmos tempo para que as promessas de Deus sejam realizadas na nossa vida, e elas movem de tal forma o nosso viver, que as declarações que partem daí são declarações de fidelidade divina. É como a comprovação de que o Senhor é fiel, mesmo que nós não sejamos, Ele continua sendo fiel. E quando Deus promete, Ele cumpre. Promessa de Deus é realização. Lembre-se disso. Então, por isso o salmista pede que Deus confirme a sua promessa. Ele está dizendo: Senhor, sustenta-me na tua palavra, sustenta-me em tempos difíceis, em tempos cada vez mais complicado. Nós precisamos que as promessas de Deus se tornem como âncora para as nossas almas. E o versículo 39, ele traz uma oração de libertação da vergonha. Veja o que ele diz: afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Ora, o opróbrio aqui significa vergonha, significa reprovação, e dentro desse contexto o salmista pede para que o Senhor
impeça que ele haja de modo que desonre a Deus. Esse temor revela algo muito importante que todo crente deve ter, é a sensibilidade espiritual. Muitas pessoas hoje não têm vergonha do pecado. Muitas pessoas estão vivendo como se o pecado não fosse nada, como se os atos pecaminosos fossem até normalizados, conforme o mundo nos apresenta, porque para o mundo todo pecado é normal, não é? Mas o coração piedoso, aquele que busca o Senhor, ele busca honrar a Deus, ele quer honrar a Deus com a sua vida, e o salmista quer viver de maneira que não traga desonra a Deus, que não traga desonra ao nome do Senhor, mas isso nos ensina algo importante, irmãos, que a vida cristã envolve reverência e temor a Deus. Reverência e temor a Deus. Não é medo, aquele medo destrutivo, mas é um respeito profundo às coisas de Deus. E por fim nós temos o versículo 40 que ele diz: eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Olha aqui, o salmista termina a declaração com um pedido simples, né? Ele primeiro declara: tenho desejado os teus preceitos. O verdadeiro sinal de maturidade espiritual é quando não é apenas você ter conhecimento, é você realmente ter o desejo de aprender das coisas espirituais, o desejo pela palavra. Quem ama a Deus, ama a sua palavra. E é aí que muitas vezes a gente encontra barreiras, né? Porque depois do pedido ele diz: vivifica-me. Por que ele disse vivifica-me? Esse pedido aparece várias vezes no Salmo 119. Se você notar, você vai ver que aparece várias vezes. O salmista sabe que a vida espiritual precisa ser constantemente renovada. Precisamos crescer a cada dia. Precisamos ser mais crente hoje do que fomos ontem e menos do que amanhã. Então, essa renovação constante deve ser igual à misericórdia de Deus, que se renova a cada dia. O nosso compromisso com o Senhor tem que se renovar todos os dias. Todos nós passamos por momentos de fraqueza espiritual. E são nesses momentos de fraqueza espiritual, nos momentos em que a fé parece fraca, no momento em que o coração parece frio, que a esperança parece distante, é nesse momento que precisamos da ação renovadora do Espírito Santo na nossa vida, para que ele nos traga a justiça de Deus e ela nos restaure dos pecados cometidos. Mesmo que nossos pecados tenham sido perdoados na cruz, nós continuamos pecando, embora nossos pecados hoje não tenham raízes, porque foram lavados no sangue do Cordeiro. Então o Salmo 119, do 33 ao 40, nos apresenta um modelo de oração profundamente espiritual. O salmista não pede riqueza, não pede sucesso, ele não pede poder. Ele pede algo muito mais valioso. Ele pede ensino, ele pede entendimento, ele pede pureza, ele pede direção e ele pede renovação espiritual. Isso nos revela um coração que precisa urgentemente ser preenchido plenamente pelo Deus Todo-Poderoso. Se esse podcast de hoje te ajudou de alguma forma, eu peço a você que se inscreva no nosso podcast, que divulgue, que mande para alguém esse vídeo, porque você vai ajudar muita gente a conhecer um pouco da palavra de Deus. E dê o seu like. O seu like é muito importante para nós. Tá bom? Fica com Deus e até o nosso próximo podcast.